Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Olha, vamos trazer aqui a verdade nesse exato momento de bastidor do Corinthians, o que realmente está acontecendo agora nas negociações retomadas de Memphis Depay e o Corinthians, o que falta, o que está faltando para conseguir a assinatura do Memphis no papel e o Memphis seguir como jogador do Corinthians. Vou trazer tudo para você agora, tá? Mas deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, é importante o seu like, é importante a sua inscrição, é importante que você hype o vídeo também para ajudar o canal a crescer cada dia mais, tá? Vamos falar sobre manifestação do Osmar Stabile, tem muita coisa boa pra gente aqui, tá? Chega de enrolação então, bora falar do Timão. Fiel, o assunto que tá bombando no momento é Memphis Depay, né? Renova ou não renova, negociações retomadas, trouxe no vídeo, tive a felicidade de trazer que o Memphis Depay já disse sim, há uma nova conversa com o Corinthians, que inclusive agora a CNN, os canais de grande importância já estão dando que as negociações foram retomadas. Graças a Deus o corintianeiro teve a oportunidade de já passar para vocês essas informações horas antes. E eu vou trazer mais novidades ainda, como que está essa negociação nesse exato momento. O Osmar Stabile se manifestou, tá, fiel? Tá? O Osmar Stabile disse que não renovou com o Memphis Depay, pensando nas condições financeiras do clube, e deu o exemplo do Flamengo, tá? Colocando o Flamengo mais uma vez como exemplo, lá que, se não me engano, em 2013, o Flamengo devolveu o Wagner Love indo contra toda a torcida, pensando no custo-benefício do clube. E dali para frente, o Flamengo foi um time que começou a pagar suas contas e virou a potência financeira que é hoje, isso a gente não pode negar. E o Wagner Love, na época, estava voando, tá? Fazendo gols atrás de gols, e mesmo assim o presidente, na época, foi muito criticado, muito pressionado, mas manteve o pulso firme. E o Flamengo aí, ele não tinha como manter o Wagner Love financeiramente falando, tá? Então ele deixou o Wagner Love ir, mas o Flamengo conseguiu repor suas contas, tá? Esse é um exemplo que ele deu, seguindo esse mesmo exemplo, segundo o Osmar Stabile, mas isso não impediu das negociações serem retomadas. Mas o que temos que entender sobre essa situação de verdade é o seguinte: o Flamengo não devia 42 milhões pro Wagner Love igual o Corinthians deve, fora os juros e correções monetárias, tá? É completamente diferente. E outra, o Wagner Love estava emprestado. A data estava ali, ou comprava ou não comprava, não tinha renovação mais. O empréstimo foi feito, tá? Aí o Flamengo ou compra ou devolve, não tinha mais uma renovação de empréstimo. Então eram outras situações diferentes do Memphis Depay, que a renovação do Memphis é muito mais fácil, porque o Memphis não pertence a nenhum clube, não tem nenhum outro clube pressionando. É o Memphis e o Memphis ali. O Memphis hoje se encontra como jogador livre no mercado. Tá? Essa é a grande questão. E também o Memphis Depay aceitou reduzir salários, que para a época do Wagner Love seria muito grande, mas para hoje é um salário completamente normal no futebol brasileiro, que é de 2 milhões de reais. Agora, existem questões de marketing, existem questões de outras cláusulas, que é o que o Corinthians está brigando nesse momento para ter o Memphis Depay na equipe, tá? Detalhe importante, qual que é, corintianeiro, as negociações que está impactando hoje a renovação do Memphis, tá? Primeira coisa, o que tirou aí essa primeiro vínculo de renovação? Se o Corinthians não pagasse em dia, ele tinha qualquer direito, o direito total de pegar e sair do Corinthians na hora que quer, igual fez o Matias Rojas, né? Estão chamando de cláusula Matias Rojas, porque o Rubão na época assinou com o Matias Rojas, que se atrasasse o salário dele, ele poderia deixar o clube. O Corinthians atrasou o salário dele, ele deixou o clube. Mas isso não significa que se o Corinthians atrasar alguns dias ou uma semana o salário, ele vai deixar o clube. Significa que se o Corinthians ficar lá uma semana, um mês sem pagar o Memphis Depay, ele pode deixar o clube sem pagar multa nenhuma. Então qual é o problema do Corinthians aceitar essa cláusula, sendo que a intenção não é pagar? Você não está fechando com o cara para pagar corretamente? Ah, mas se atrasar uma semana o cara pode ir embora? Não, há um parâmetro, há um limite. Há um censo. Memphis Depay, se atrasar uma semana de salário, não vai abandonar o Corinthians. Ah, mas se você atrasar um mês, 2 meses de salário, aí já tá de sacanagem. Então, se há uma boa intenção do Corinthians na negociação, por que não aceitar essa cláusula e o cara foi embora? Se você não conseguir pagá-lo corretamente, eu acho que é um direito de qualquer um, tá? Até eu acho que é um direito de todos os jogadores isso. Cara, se eu não tô recebendo, por que eu tenho que prestar o meu serviço aqui? Eu acho que isso é o mais óbvio possível. E como eu disse para vocês, quem ama time somos nós, fiel, tá? Quem ama o Corinthians é nós. O jogador, ele é negociante de futebol. É totalmente diferente aqui
a questão e totalmente diferente a colocação que o Osmar Stabile deu da época do Flamengo, que aconteceu a situação do Wagner Love, para esse momento agora do Memphis Depay. Mas a grande questão aqui é a renovação do jogador, é ou não é, Fel? Então, hoje, os bastidores da renovação é o seguinte, o Corinthians briga com o Memphis Depay para abaixar mais ainda a pedida que ele tem com os valores financeiros para poder fechar. Então as negociações estão bombando entre os dois lados. Acho que a parte mais importante para quem quer a renovação do Memphis foi o sim do Memphis para voltar a negociar. Tá? E eu já vou trazer para vocês como que foi esses bastidores também. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Tá? Hoje o Corinthians tenta brigar com o Memphis para ele tirar os direitos de marketing ou abaixar esses direitos que estariam avaliados em 15 milhões de reais. O marketing para o ser usado no Memphis Depay, o Corinthians tem que pagar 15 milhões de reais para ele. O Corinthians está tentando tirar, abaixar na verdade esses valores para poder usar esse dinheiro em outras questões, em outras dívidas, por exemplo, para ajudar a pagar um transfer ban, por exemplo, ou para ajudar a pagar outras dívidas pendentes que o Corinthians tem. O que o Corinthians mais tem é dívida, tá? Então, além das conversas voltarem, o Memphis ainda tem que ceder mais ainda, não só essa cláusula Matias, que ele tem que esquecer isso aí, mas também ceder outras opções financeiras que seria a favor do jogador. Então, para vocês entenderem que a gente não está vendendo sonhos aqui, as negociações estão retomadas, eles estão conversando, mas ainda há uma, vamos dizer assim, uma dificuldade gigante para que esse acordo seja fechado. Pode ser que o Memphis Depay, Fel, cara, chegue amanhã, ou mesmo no dia de hoje, fala, cara, esse pessoal da diretoria não merece que eu jogue, não merece ter a minha atenção. Mas eu tenho amigos ali dentro, eu criei uma família ali dentro, que foram 2 anos aqui, 1 ano Corinthians, 2 anos, né, Fel? Eu criei um movimento ali, eu criei ali um vínculo com os amigos ali. Eu criei um movimento com a torcida, que inclusive a torcida está fazendo um regaço nas redes sociais do Memphis com a hashtag Fica Memphis, que inclusive no X foi aí o terceiro hashtag mais ativo aí, mais comentado, que é o hashtag Fica Memphis. Então foi uma repercussão praticamente gigantesca essa questão do Memphis Depay ficar no Corinthians. Então tem muitos torcedores pedindo para ele ficar também. Então pode ser que o Memphis ceda, abaixe mais esses valores para ficar no Corinthians aqui. Cara, vou ficar aqui mais 2 anos, até porque eu acredito que mesmo o Memphis Depay sendo um cara que gostou muito de São Paulo, sendo um cara tecnicamente, ele não tem tanto mercado em grandes mercados com visibilidade. Tem mercado na Turquia, já ofereceram um salário até maior do que ele ganhava no Corinthians na Turquia, tem mercado na Arábia, já ofereceram para o Memphis Depay também um salário muito bom na Arábia, só que ele gostou muito de São Paulo, e esses clubes não têm visibilidade. O Memphis vai fazer um gol lá na Turquia, um gol lá na Arábia, ninguém vai ver esses gols, cara. Ninguém vai ver esses gols. Isso aí os caras vão para fazer sua vida financeira. Igual o Roger Guedes, que foi lá para Dubai, os caras vão fazer sua vida financeira lá, eles não tá nem aí se vai passar no GE o gol deles, não. O Memphis Depay já tem uma vida financeira estabilizada, tá? Já tem uma vida financeira concreta, sólida. Então, ele procura clubes de mais visibilidade. Não sei se ele sonha ainda em disputar uma outra Copa do Mundo para a Holanda, não sei, mas ele precisa de clubes de visibilidade e a vitrine do Corinthians, ela é gigantesca, tá? Então, existe esse vínculo também e existe o carinho que o Memphis tem por os jogadores que estão no Corinthians e pelo próprio Corinthians, como também a torcida do Corinthians. Então pode ser que ele abra mão desses valores para ficar no Corinthians. Mas eu volto a repetir para vocês que é muito difícil também a parte do jogador abrir mão também dessas coisas, tá, Fiel? Porque se o jogador também ele vai pôr na balança, cara, vou curtir minhas férias aqui, tenho dinheiro pra caramba, vou lá para Ibiza, vou colocar o Corinthians no transfer ban e eles vão ter que me pagar aí 100 milhões de reais. É uma opção também. Então, existem os dois lados da balança. O erro grotesco do Corinthians, na minha humilde opinião, foi o seguinte: fechar com o Memphis Depay, verbalmente, que foi a informação que eu trouxe. Inclusive, o Memphis soltou uma nota oficial que estava muito decepcionado, porque já estava tudo acertado, e na última hora o Corinthians não quis deixar ele assinar. Tá? Então, a gente passou a ter a informação correta para vocês. É como eu disse ainda, que não dá para confiar na diretoria do Corinthians, como eu disse alguns vídeos atrás. Tá? Então, o Memphis Depay pode usar essas questões para ir, ou o seu afeto pelo Corinthians para ele ficar no Corinthians. O erro gigante do Corinthians nessa situação foi soltar uma nota oficial dizendo que, agradecendo o Memphis e tal, e dizendo que o Corinthians optou por não renovar com o Memphis.
O erro do Corinthians foi esse. O que o Corinthians faz? Cara, abaixa esses valores do que você vai ganhar com o marketing aqui do clube, que está em 15 milhões de reais. Vamos trabalhar nesse valor? Ah, não quero, para mim não dá. Faz o seguinte, vou te deixar 3 dias para você pensar, você e seu staff. Se não fechar, eu vou soltar uma nota oficial dizendo que encerramos a negociação, porque para a gente não dá. Faça isso. Agora você solta uma nota oficial e agora você volta às negociações. Fica algo sem pé, sem cabeça. Você já recebeu críticas gigantes. Até porque, senhor Osmar, se o senhor não tivesse recebido críticas gigantes da parte da torcida do Corinthians, você já teria deixado isso para lá. Você já não teria nem estar atendendo ligações do Memphis, nem conversando com o Memphis novamente. Você está. Então hoje há uma conversa ainda por causa da repercussão gigante que houve da torcida. E o senhor sabe disso. Tá? Então não vem querer jogar essa desculpinha de Flamengo, porque o Flamengo fez isso na época, querendo bater o pulso, não, porque se você tivesse pulso forte, não havia negociações hoje mais. Você voltou atrás igual você voltou da venda do André, que também teve uma repercussão super negativa. Quando o André foi vendido, o André estava arrebentando de jogar bola no Corinthians, aí saiu que o Corinthians já teria vendido o André pro Milan, e teria mesmo, já tinha vendido mesmo verbalmente pro Milan, tá? Que inclusive o Milan ameaçou entrar até judicialmente contra o Corinthians. E de última hora a repercussão foi tão negativa que voltaram na venda do André por conta dessa questão. Então é um presidente que toma decisões precipitadas e depois arrepende e tenta voltar. Só que estão tentando voltar aí também negociando com o Memphis Depay, porque ele não quer só agradar os torcedores do Corinthians, ele não quer só ajudar o Corinthians, ele quer ajudar ele politicamente e não perder a torcida. Então o que ele faz? Ele fala, cara, vou tentar baixar os valores do Memphis, porque aí eu agrado gregos e troianos. Eu chego para a diretoria do Corinthians e falo, olha, eu renovei, sei que muita gente é contra, mas os valores abaixaram. Aqui, ó, o valor abaixou, tirei o marketing, tirei isso. Ó, e para a torcida o presente está aí, renovação de Memphis. Então ele está tentando agradar os dois lados. E só existe um lado para agradar, o Corinthians. É o Corinthians que tem que vir em primeiro lugar sempre. Você não tem que agradar diretores por conta de politicagem. E a questão salarial do Memphis não é desculpa para o senhor não renovar. Porque o salário do Memphis não é alto. É um jogador que dá para manter. E digo mais, se o Memphis não fechar com o Corinthians, portanto que ele gostou da cidade de São Paulo, por conta que ele tem amigos aqui em São Paulo, ele vai fechar com outro time, não com o time paulista. Ele não vai fazer isso, mas vai fechar com o time do Rio. Quanto vocês querem apostar comigo? Se não fechar com o Corinthians, ele vai fechar com o Flamengo, ou vai fechar com o Fluminense, vai fechar com um grande clube do Rio de Janeiro, ou de Minas. Tá? Ou de Minas. Então, fiel, é uma situação, na minha humilde opinião, que é uma questão bastante, cara, catastrófica essa que o Osmar Stabile vem negociando aí com o Corinthians. E ele pode ainda, tá? O presidente não sabe negociar, não sabe trazer verba, não sabe negociar, o Marcelo Paz que fala por ele. Na época da Caixa, lá atrás, que ele teve uma reunião, o Andrei Sanches precisou estar presente, porque ele não tem esse tato de negociação, ele não sabe buscar verba de fora. Que inclusive eu vou trazer uma informação gigantérrima para vocês também da Fatal Fans, né, fiel? Vou trazer para vocês aqui também sobre a Fatal Fans, tá? Então, essa questão do Memphis se encontra hoje em negociações, estão negociando a todo vapor e a qualquer momento a gente pode ter uma decisão final. Olha, realmente não vai renovar, olha, realmente voltamos, acertamos os termos e renovou, tá? Questão de tempo pra gente aí já trazer para vocês se vai dar certo ou não, mas já expus para vocês aqui, a gente já conseguiu colocar, já conseguiu expor, tá? Desculpa, eu falei errado, a gente já conseguiu expor para vocês aqui alguns detalhes que estão pendentes nesta nova negociação. Comente o que você acha, o espaço é de vocês. Não respondi os primeiros comentários, mas vou responder tudo agora à tarde, os comentários dos 2 vídeos. Aproveita que vou estar online e já comenta nesse também, tá? Fiel, Fatal Fans recua na situação dos 5 milhões que poderia ajudar o Corinthians na renovação de Memphis Depay, tá? Ela não vai fazer o aporte dos 5 milhões. Por que, corintianeiro? Porque esses 5 milhões ela vem com algo em troca. Não é de graça. Nossa, mas a gente quer o Memphis Depay aqui. Isso aqui é mais 5 milhões? A gente está falando de dinheiro, tá? E não seria 5 milhões anualmente. Seria 5 milhões mensalmente. 5 milhões a mais, ó, toma 5 milhões aí para ajudar com o Memphis. Pronto, acabou, tá? E esses 5 milhões viria só com a condição do nome Fatal Fans sair do short para ir para o uniforme, tá? E isso é sem chance. O Corinthians já teve uma repercussão muito negativa para o nome da Fatal Fans ter aceitado Fatal Fans mesmo no calção.
vir para a camisa é impossível. Impossível que isso aconteça. Aí ou eles negociam novamente para esses 5 milhões, fazer um outro tipo de marketing, ou encerra por ali e a Fatal Fans não banca esses 5 milhões, tá? Mas não é esses 5 milhões que vai fazer o Corinthians renovar com o Memphis, sim ou não, tá? Não existe isso, tá, fiel? Eu acredito que está muito além desses 5 milhões. 5 milhões eu acho que não faria diferença hoje na possível renovação com o Memphis Depay. Só que o Corinthians, se renovar com o Memphis, ainda pode colher algo bom disso, de toda essa história negativa, de todo esse erro do Corinthians, ainda pode acender uma lâmpada ainda e ajudar o Corinthians ainda. Vocês sabem qual questão que é? Vamos ser bem sinceros aqui, o Memphis Depay, principalmente essa época de Copa do Mundo que teve, ele estava escolhendo os jogos que queria jogar. Eu não vou ser arrogante aqui, mesmo eu torcendo muito para renovação, e dizer que o Memphis estava colocando a Holanda na frente do Corinthians. Que ele estava escolhendo os jogos, que ele não estava jogando com tanta intensidade mais, com medo de machucar. Eu não sou bobo, a gente tem olhos, a gente consegue ver realmente o que está acontecendo hoje, a realidade do Corinthians. A gente não pode negar este fato, tá? E qual que é essa lâmpada que pode acender? O Memphis vendo toda essa repercussão, cara, olha o tanto que a torcida brigou, cara, fizeram até o presidente voltar atrás na negociação. Cara, olha o tanto que isso, olha a repercussão da torcida, olha a repercussão do Brasil inteiro, né? Porque a torcida do Corinthians é o Brasil. Olha a repercussão do Brasil inteiro, dos torcedores dos corintianos todos, fazendo essa pressão para renovar, as redes sociais bombando, aí renova com o Memphis. Esse cara vai ter que jogar bola, né, velho? Esse cara vai ter que jogar com intensidade, né? Esse cara não vai poder ficar escolhendo os jogos que ele quer jogar. Por causa de toda essa repercussão sendo causada, ele vai falar, cara, agora eu tenho que jogar bola, porque se eu não jogar nada, se eu ficar vários jogos sem jogar nada, toda essa repercussão que teve em cima, aí os caras vão me cobrar também. Os caras vão falar, pô, Memphis, fizeram aí um auê, uma reviravolta aí pra você renovar, aí agora que renova, você quer escolher os jogos que quer jogar, não joga, não tá jogando nada, aí é outros 500. Então eu acho que ainda assim, se conseguir renovar, depois de toda essa repercussão causada, pode ainda a gente ganhar um novo Memphis, uma nova intensidade de Memphis Depay em campo, tá? Pelo menos é uma opinião que eu tenho que esse efeito pode causar no jogador. Tá bom? O que vocês acharam, fiel? Comente, a sua opinião ela é sempre muito importante para mim. Cara, de fato, ela é muito importante mesmo. E eu vou responder todos os comentários assim como respondi ontem, tá? Vocês podem ficar tranquilos. O vídeo de hoje à noite será no Corintianeiro 2.0, tá? Para vocês não se esquecerem. Vamos voltar com o nosso canal Corintianeiro 2.0, que é o nosso segundo canal, onde a gente já tem 6 mil inscritos. Para quem ainda não conhece, vou deixar o link fixado no primeiro comentário para você se inscrever lá, porque hoje à noite, soltar lá para as 10 horas da noite, tá, fiel? Vai ter outro vídeo no canal do Corintianeiro, no Corintianeiro 2.0. Combinado? Estamos combinados então? Meu muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!